Ah, graças a Deus. Não vai começar a explicação de novo, então vai dar certo. Fiquem atentos aí, gente. Me ajuda a monitorar isso aí, porque Positivo. às vezes vocês acabam apertando alguma coisa sem querer e Eu nem tô mexendo a mão aqui. tinha que ter como bloquear também, né? Mas tá bom. Pessoal, eu Melhor. vou travar. Coloquem no mudo todos os microfones aí, eu vou explicar de novo. Só o Lucas, você ia perguntar o quê? Só isso mesmo? Da gravação? Oi, Wesley, repete, fazendo por favor. Você ia perguntar alguma coisa? Não. Ah, então tá. Vamos lá. Pessoal, vocês estão vendo aqui, né? Só sinalizem para mim se vocês estão vendo e estão me ouvindo só. Certinho. Beleza. Ok. Pessoal, é assim, ó. O átomo ele precisa de 8 elétrons na última camada para se estabilizar. A menos que a última camada dele tenha um nível máximo de 2 elétrons. Ó, as camadas elas têm nome: K, L, M, N, O, P, Q. Cada camada suporta esse número máximo de elétron, tá bom? Esse número máximo de elétron. Então, se o átomo tem 3 camadas, para se estabilizar ele precisa de quantos elétrons nessa última camada dele, que vai ser a terceira? Ele precisa de 8. Somente se a última camada dele for 2, for a Q, por exemplo, ou a K, que precisa de 2, que ele vai ter que ter apenas 2 para estar estável. Vamos. Deixa eu mostrar para vocês aqui no Paint. Vocês estavam vendo a tela? Estavam, né? Parou agora, né? Deixa eu mostrar aqui. Pessoal, olha aqui. Vocês imaginam lá então, ó, que a gente tem o núcleo, né? Do elétron, do átomo, aliás. E aí, esse átomo, ele possui uma camada, tá? Uma camada. Deixa eu desenhar uma letrinha aqui. Vou colocar de outra cor. Então o elétron está circulando por essa camada, tá? Se ele é um átomo que tem somente um elétron, só tem uma camada, o número máximo de elétrons nessa camada é 2. Então, para que esse átomo se estabilize, ele precisa de mais um elétron nessa camada. Beleza, ele se estabilizou, tá? Agora, se esse é um átomo, se esse é um átomo que possui 3 camadas, o nível máximo de energia de elétron na terceira camada é 18. Então, quantos elétrons ele precisa nessa última camada para se estabilizar? Oi. 8? 8. Então, aqui, ó, ele vai ter que ter 8 elétrons. Quando ele tem 3 camadas, ele precisa de 8 elétrons para se estabilizar aqui, ó. Vou ler até. Ele vai precisar de 8 elétrons nessa última camada para se estabilizar. Colei outra coisa junto, mas tá bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Então, quando ele tem
uma camada ou todas as 7, vou voltar lá para a apresentação do PowerPoint. Quando ele tem uma camada ou as 7 camadas, ele precisa de apenas 2 elétrons nessa última camada para se estabilizar. Agora, se ele tiver 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6 camadas, ele precisa de 8 elétrons para se estabilizar. Tá bom? Entenderam? Ainda ficou meio longe? De boa. Bruno, Adriano? Mais ou menos, hein? Então, peraí. Acho que é fácil de entender, porque é sempre a primeira e a última, né? Precisa de 2. O restante, 8. O restante é 8. Entendi. Entendeu? Só vou dar mais Entendi. um último exemplo aqui, só para... É sempre 7 camadas mesmo? São 7, isso. Então, Aí a gente beleza. vai ter os subníveis de energia que a gente vai discutir já. Espera aí que eu vou só mostrar um negocito aqui para vocês. Alguém está mandando mensagem aqui. Espera aí que eu vou compartilhar com vocês de novo, pessoal. Vocês estão vendo aqui o Mickey aqui com as orelhinhas? Sim. Esse Mickey aqui, ele é a molécula da água, tá? A água, ela é constituída de 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Saiu ou tá ainda para vocês? Não saiu aqui. Ainda tá. Tá aqui ainda. O átomo de hidrogênio, originalmente, ele vai possuir, ele vai ser assim, né? Ele vai ter o núcleo dele ali, vamos fazer de outra cor. Ele vai ter o núcleo dele, ao redor ele vai ter a eletrosfera e ele vai ter a eletrosfera e ele vai ter um átomo circulando essa eletrosfera. Ele tem uma camada só. Quantos átomos, quantos elétrons o hidrogênio precisa para se estabilizar? 2? 2. Isso. O oxigênio, ele possui ali, ó, 2 camadas, por exemplo. Nesse exemplo aqui, ele tem 2 camadas. Depois tem que dar uma olhada se é isso mesmo ou se tem mais. Alguém tá dando retorno aí. Oi? Tinha alguém dando retorno. Pessoal, vamos só bloquear o... bloquear os microfones, por favor.
Pessoal, o átomo de oxigênio possui, pelos exemplos que eu estou vendo aqui, é isso mesmo. Ele vai ter duas camadas. Se ele tem duas camadas, o número máximo que cabe na segunda camada, ela é 8, tá? Então, para se estabilizar, esse átomo precisa de 8 elétrons. Se ele fosse 3 camadas, ainda continuaria precisando de 8 elétrons, tá? Então, quando ele tem uma camada só ou 7 camadas, ele precisa de 2 elétrons na última. Nesse caso aqui, ó, ele tem 6 camadas, 6 elétrons na última camada, né, na segunda camada dele, que é a última. E ele precisa, se ele tem 6, ele vai precisar de mais quantos para se estabilizar o oxigênio? 2. Mais 2 elétrons. Então, o que ele faz? Ele pega um elétron do hidrogênio, de um hidrogênio, compartilha de um hidrogênio e de outro hidrogênio, e entre eles fica compartilhando esses elétrons. Então, ó, compartilha um elétron com o hidrogênio, compartilha um elétron com o outro hidrogênio. Assim, ó, ele fica com 8 elétrons na sua última camada, e o hidrogênio fica com 2 elétrons na última camada dele ali. Assim, eles ficaram estáveis. E aí eu formei a molécula da água, tá? Essa é uma das ligações mais fortes que se tem na natureza, né? Existe uma energia aqui nessa molécula, até que a gente fala que ela é muito forte, mantém essa posição de 120 graus devido a essa energia. A ligação de hidrogênio é uma das mais resistentes que tem, né? E é devido a isso, então, Bruno, ó, e no caso do Adriano estava mais dúvida. Aqui, ó, eles formaram a ligação e estabilizou esse hidrogênio. Aqui também eles estabilizaram outro hidrogênio, 2 elétrons na sua última camada. E aqui eles estabilizaram o oxigênio, tendo 8 elétrons na sua última camada. Entendeu? É a ligação de compartilhamento de elétrons, a gente chama de covalente, né? E é dessa forma que ocorre, tá bom? Todas as ligações de molécula para molécula que existem na natureza são feitas em compartilhamento, doação ou recebimento de elétrons, tá? Então, tudo que acontece na natureza de transformação química e tudo mais é devido à troca de elétrons. Em algumas situações, só que ocorre a movimentação do átomo inteiro. Mas o elétron, então, que é responsável por essas ligações químicas. Beleza? Beleza. Tranquilo. Me imergindo aí nesse mundo. Beleza, agora clareou melhor aí o negócio. Muito bom. Vamos lá, vamos seguir o barco. Só para comentar com vocês, isso aqui é só para nível de vocês terem um contato, tá? Mas não vou nem exigir isso de vocês muito. Aí aqui, cada camada, olha que doideira. Cada um vai descobrindo um negócio e vai falando, né? Cada camada, ela suporta o número máximo de elétrons. E a distribuição de elétrons não é assim, eu tenho 10 elétrons nesse átomo. Então vai ficar 2 elétrons na primeira camada e 8 na outra camada? Não. Segue a ordem de distribuição eletrônica do nosso cientista chamado Linus Pauling, que descobriu esses subníveis de energia e a forma de organização dos elétrons, tá? Só para vocês saberem que existem essa organização em subníveis de energia. Então, dentro de cada nível de energia, a gente tem ainda subníveis de energia, tá? Cada elétron no seu lugarzinho, ninguém se chocando com ninguém e tá tudo certo. Pessoal, o que acontece? A gente tem as leis de atração e repulsão aí. Então a gente já conversou, né, que os opostos se atraem. Na vida real isso aí também acontece às vezes, né? Você não entende por que você não entende sua mulher, e a sua mulher não sabe por que não entende você, tá bom? E os semelhantes se repelem. Então, isso aí é uma coisa real mesmo, porque
você não conseguiria conviver com você mesmo nem por 1 hora, né? Já ia dar em briga. Então, os opostos, os semelhantes se repelem, os opostos se atraem. Ok? Então, pessoal, o que eu vou falar para vocês? Vou fazer umas perguntinhas aqui básicas. Um corpo, né? Eu vou falar que esse corpo ele é positivo porque ele ganhou prótons ou porque ele perdeu elétrons? Porque ele perdeu elétrons. Por que eu não posso falar que ele ganhou prótons? Porque o que está em volta do átomo é o elétron, não o próton. O próton ele fica preso no núcleo. Certo. Se eu tirar o próton do núcleo, o que acontece? A desestabilização do átomo. Isso, acontece na nossa bomba nuclear. A gente mata Isso é o todo que- mundo, eles colocam a culpa nos Estados Unidos ainda. É, Parece pessoal, a voz do Paulo Henrique, isso aí. você viu? Eu aqui. Achei que você não tava ainda. Pessoal, nós não podemos mexer com o núcleo, então o próton não se move. Então, olha lá, eu falo que um corpo ele é positivo porque ele perdeu elétrons. Eu falo que um corpo ele é negativo porque ele ganhou elétrons. E eu falo que um corpo ele é neutro quando ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, né? A mesma quantidade de cargas negativas e positivas. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Eu só quero matar a situação aqui. Eu vou pegar dois átomos aqui, de um material isolante e de um material não isolante, para daí a gente começar os experimentos da eletrização. Começar a falar sobre a eletrização, tá? A aula rendeu hoje, qualquer coisa a gente deixa um golinho para amanhã. Vamos lá. Para não fritar a cabeça de todo mundo, né? Esse primeiro contato com a elétrica dá um choque aí. Wesley, Oi? essa matéria tem na apostila? É para ter. Tem lá na eletricidade, se eu não me engano, o estilo de vocês. Será que tem todo esse mesmo conteúdo que você passou aí? Você tá com ela aí? Vamos Eu abrir vou dar um... aqui. Tentem abrir aí, pessoal, para vocês verem e acompanhar também. Eu tenho ela Eletromecânica online também? aqui. A de eletromecânica é para ter também. Ixi, mais difícil achar lá, hein? Deixa eu ver aqui. A nossa da eletromecânica tá logo no começo. Né? Eletrotécnica, energia, curso técnico. Deixa eu buscar o meu rapidinho. Um minutinho. Beleza? Eu vou achando o átomo aqui também. Eletricidade. Comunicação oral escrita é o C1 e a UC2 é eletrotécnica. Vamos ver se eu... Aí, eu consegui abrir aqui. Deixa eu ver se tá falando aqui. A apostila que tá vindo aí, tá vindo uma apostila muito boa aí. Ela talvez tenha uma ordem um pouco diferente, ó. Tá falando de magnetismo primeiro. Eu não vejo sentido em falar de magnetismo primeiro. Como é que você vai falar de magnetismo sem falar do princípio do elétron e tudo mais? Voltei. Eu acho meio... Voltou? Sabe qual que é a página? Do eletromecânico ou eletrotécnico? Mecânica. Mecânica eu acho que é já logo no início. Eletrotécnica alguém achou aí? Não. Nossa, os caras estão falando... Oi. Pior que é mesmo. Comecinho. Falou, Wes, não precisa ser mais não, né? Só ir aqui agora.
Pra isso que não é das apostilas aí. Não, ô, gente, tem bastante conteúdo na apostila, mas não tá detalhado não, viu? Essa parte do átomo, por exemplo, não tá tendo não, no de pessoal de elétrica. O nosso tem começo. Tem? Aham. Eu Nossa, desenho. A gente próton, precisa saber nêutron. disso, senão a gente não sai dentro do chão, né, gente? Não tem como saber. Sabe correr, não sabe andar? Não tem como, né? Vou pegar dois exemplos de átomo aqui para vocês, para só a gente traçar uma diferença. De elétrica não tem, não. É lá do Eletrotécnica. Vai ter alguma coisinha, mas não vai estar nesse. Parece que eu não vi nada do átomo ali. Não, não vai ter mesmo nada, não. Tirando o print mesmo. Depois eu copio. Faço brincadeira. Assim rende mais, né, gente? Com essa quantidade de tempo, né? Dá uma conversada boa. O da mecânica tem. Até é bom ter visto isso, que a gente vai avaliando. Fala para mim um material isolante. Borracha. Borracha. Vamos pegar a borracha. A cerâmica Borracha também? látex ou borracha derivada do petróleo? As duas? Tem diferença ou não? Claro que tem. Qual que é a diferença? Látex vem da Sei. onde? Latex vem da árvore, não é? Isso. É origem Pingueira? vegetal, né? A gente fala que é origem vegetal. É isso. E é brasileiro ainda, hein? Até a É história seringueira. tem a história do Ford lá que ia fazer a fábrica de coleta de borracha e depois veio a borracha de petróleo e acabou com tudo. Pois é. Tem até uma Perdeu todo o cidade lá. projeto. É, Se eu não me engano, tem até uma cidade que Henry Ford construiu, né? foi feita aí toda a infraestrutura e depois veio o petróleo, borracha de petróleo e pronto. Quebrou. Perdeu tudo. Quebrou em partes, né? Porque o cara é dono da Ford, né? Ainda, né? É, O cara é. Os americanos, eles são fora da casinha. Fora da casinha, não. Os caras são espertos. Não é à toa que são um país de primeiro mundo. E eu vou falar pra você, os caras não são estudados, não. Não. É que, na verdade, o que é? O governo apoia, né? Tem um certo apoio do governo. A cultura deles são diferentes da nossa, né? Os outros falam assim, o brasileiro é isso, é aquilo, mas a cultura nossa, o berço nosso já vem corrompido, já. Sim. Foda é os chineses. Querendo acabar com o mundo. O Eles raça. estão Por que eu fico doido, cara? Olha, É o não vamos chinês aí não, falar né? não vamos falar que eu tô falando mal dos caras, não vai processar eu, mas ó, aí você tem os Estados Unidos com mais de 20 mil casos de morte, mais de 20 mil mortes. E na China, que é onde surgiu o negócio, tem 3 Já mil acabou. mortes só. E já acabou lá, né? Tá pra... Eles quase irradiou lá já. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Você vê documentário, essas coisas, na China, por vida, eles já usam máscara por causa da poluição que eles têm, né? Então, se você for parar para analisar, o vírus
Passou ali feio? Passou, mas todo mundo já estava preparado para a questão da doença. É estranho, cara. Por que esses caras Aí, aí vem para um país igual o nosso, um país tropical, que ninguém tá nem aí com máscara. Máscara para nós é o bicho papão. Carnaval? Você vê o Japão eles nem disseminou o negócio direito, né? Tá tranquilo lá ainda. Aí vem Mas, para um país assim, igual ao nosso. Mas assim, eu acho estranho, entendeu? Tipo, uma pandemia começa num país, eu acredito que aquele país vai sofrer mais que os outros. Não que vai sofrer menos. Eu acho estranho, sabe, cara? Eu entendo que tem uma tecnologia ali, mas bom, fica até Você quieto. sabe que tem estudo dizendo que eles inventaram aquela doença lá, né? Acharam. Como é que fala lá? Acharam. Ai, cara, não sei, esqueci o nome. Mas eles estão dizendo que foi feito em laboratório essa doença. Então. E já Bom, é lá na pesquisar. Coreia. Ah, Na Coreia, o primeiro ele já pegou e matou o primeiro caso e já pronto, tem mais aí, ó. acabou. Gente, aqui, ó. Vocês estão vendo a tela aí? Vocês estão vendo dois átomos aqui? Uhum. Esse aqui é o átomo de cobre e esse aqui é o átomo do carbono. O carbono ele faz parte da cadeia do látex, tá? Tanto da borracha artificial quanto da borracha natural. E aí tem duas diferenças aqui, ó. Quem tem mais camadas? O de cobre. Vamos escrever cobre aqui. O de cobre ou o carbono? Quem tem mais camadas é o cobre. Quem tem mais elétrons? Cobre. Cobre. E quem tem o elétron mais distante do núcleo? O cobre também. Olha o que acontece, gente. Quanto maior a quantidade de elétrons numa camada, mais firmemente aquela camada dos elétrons estão conectados. E aqui também, ó, quanto maior a distância do núcleo até o elétron, menos fixo, menos preso ao núcleo, aquele elétron vai estar. Entenderam? É uma questão lógica, né? Se aqui eu tenho prótons que estão atraindo elétrons, que são negativos para manter a rota, se eu tenho elétrons distantes, aí eu vou ter esse elétron menos preso a essa última camada. Aqui, ó, eu tenho poucas camadas e esses elétrons eles estão próximos ao núcleo. Então, para tirar esse elétron daqui, ó, eu preciso de mais energia do que para tirar esse elétron daqui. Vocês concordam comigo? Uhum. Então, o que caracteriza um material condutor ou não condutor é essa característica aqui, ó. São os condutores, são materiais que eles vão ter elétrons livres, tá? Esse é o termo, eles têm elétrons livres. Esse elétron está tão mal conectado aqui que quando a gente tem uma barra de cobre, a gente tem o cobre ligado no que a gente chama de mar de elétrons. É como se fosse um monte de átomos com um monte de elétrons circulando ali sem direção, enquanto no carbono, o carbono é um semicondutor, tá? Ele não conduz tão bem, mas também não conduz mal. Quando ele é ligado com outros elementos, como no caso do hidrogênio e do cloro, entre outros, para formar borracha, por exemplo, ele se torna um isolante por ter esses elétrons mais fixados ao átomo, beleza? Então é isso que é um material condutor, um material que tem elétrons mais livres, que tem uma disponibilidade de doação de elétrons mais móveis da camada de valência, ok? Bem tranquilo, né? Tem algum que é mais que o cobre? Oi? Tem algum que é mais que o cobre para ser condutor? O melhor condutor natural até agora encontrado é quem? O ouro? O ouro. Isso, é o ouro. Inclusive, dentro do processador do celular, do computador, vai ter alguns fiozinhos
filamentos de ouro para condução de energia ali. Esse eu lembrei do Paulo Henrique na sala. Ô Wesley, Oi. então quanto como é que eu vou te falar? O elétron estiver mais próximo do núcleo, ele é o condutor mais forte no caso, então. Quanto mais próximo do núcleo, mais como é que fala? Mais isolante ele é. Quanto mais longe do núcleo, mais condutor ele é. Quanto mais longe, ele é negativo no caso, não é? Conduz melhor. Quanto mais longe? Aqui, ó. Aqui tá bem longe esse elétron aqui. É esse elétron aqui que vai fazer a questão de transmitir a corrente elétrica. Deixa eu fazer um exemplo bem bacana. É que quanto mais longe o elétron tá, menos preso ao núcleo ele fica. Isso. Ó, o que é? Vamos imaginar um pedacinho de cobre. O que é um pedacinho de cobre? Ele vai ter os átomos de cobre um perto do outro assim, ó. Então, quando chega um elétron aqui, ó, quando chega um elétron aqui, ó, esse elétron quer entrar dentro desse núcleo, dentro desse átomo, ele vem aqui e ele expulsa esse cara daqui, ó, e ele passa a fazer parte desse. Mas esse que estava aqui, ele fala, então beleza, eu vou para esse lado aqui, ó. Ele vem aqui e expulsa esse daqui. Quando ele expulsa esse aqui fala, não, tranquilo, eu vou para outro canto. O pedaço do metal aqui é grande. E aí a gente tem a corrente elétrica, que é a circulação livre do elétron em uma direção só. Esse elétron vai sair aqui, ó, esse outro. Entendeu? Então, quanto mais longe do núcleo, melhor condutor ele é, porque mais livre, mais fácil de tirar esse elétron daqui vai ser. Entendeu? É assim que ocorre a transmissão da eletricidade num condutor. Mas a gente vai chegar lá, falar de corrente elétrica, tensão elétrica. Mas a princípio é isso, tá? Quanto mais longe do núcleo, melhor condutor ele é. É gostoso até, né? Entender esse trem. Então também quanto mais condutor ele é, mais pesado também. Mais massa ele vai ter. Ah, sim, com certeza. Ele vai ser mais denso, porque como ele tem mais elétrons, o elétron tem uma certa carga, um peso, então ele vai ser, tende a ser mais denso. A gente pode ver um exemplo assim, né? Se a gente pega um pedaço de metal, no geral, os metais são bons condutores. O metal ele é mais pesado que a borracha, ele é mais pesado que o vidro, né? Então, isso é natural e evidenciável da gente observar. Foi uma boa observação também. Wesley, Oi. no caso, a borracha ela tem uma certa tensão que ela aguenta ou ela aguenta qualquer tensão? Isso. Não existe isolante perfeito. Nem existe condutor perfeito também. Muita tensão ele rompe, no caso. Isso. A gente fala que rompe o dielétrico dele. Todo material pode ser condutor. Por exemplo, um raio. Um raio, ele é o quê? O raio, ele é a condução de eletricidade por meio do ar, né? Assim como o arco elétrico também. Então, o ar, ele é um isolante. Mas o ar, ele aguenta até uma tensão, né? Então, 10 mil volts ali, 10 mil volts, 20 mil volts do raio é suficiente para romper o dielétrico dele. Certo, moçada? Fechou. Eu ia entrar em Coulomb aqui, mas eu acho que vai ficar meio pesado. Daí a gente vê amanhã, já vê corrente elétrica, tensão elétrica, já fica doido. Mas eu vou só trazer uma discussãozinha bem interessante com vocês aqui. A gente já falou, então, que quem se move é o elétron, não é? Isso. Aí eu tenho uma pergunta para vocês. O raio, ele sobe ou ele desce? Ele cai ou ele sobe? Ele sobe. Ele sobe. Quem acha que ele sobe? Eu, o Bruno. Quem mais? Eu também. Eu acho que ele é o encontro dos dois.
Falando certo Porque que eu vi em isso. cima tá as cargas negativas e embaixo estaria a carga positiva. O que mais? Eu acho que a energia ela puxa um campo de matéria maior, né? No caso, ela vem de cima e desce para a Terra, no caso. Não, na minha opinião, em cima, quando o gelo se choca, cria a ionização, aí o elétron que está sobrando em cima, ele desce para a Terra. O ponto mais próximo. É, O que mais? ponto de... O exemplo é quando o pessoal toma um choque em alta tensão, né? Ele tá ligado na rede de alta tensão, o pé encosta no campo da Terra, que daí a energia passa para a Terra, que é o campo que maior absorve a energia. Peraí que eu tô fazendo um esquema bem bolado pra vocês aqui. Vocês vão falar assim, ô louco, hein? Tô me adaptando bem esse sistema aqui, rapaz. Tá melhor que o quadro. Agora Vou pergunta mesmo. mostrar pra vocês aqui. Como é que tá aí, gente? Tá interessante a aula? Como é que tá? Vocês estão bem perdidos? Tá bacana? Tá dando pra dar uma entendida? Tá legal, né? Bacana. Bem tranquilo. Show de bola. É claro que a gente tem que se adaptar, né? É óbvio que na sala de aula é mais gostoso, né? A gente tá lá, a gente brinca, a gente discute e tal, mas vamos se adaptando aí. Pessoal, ó, aqui tem as nuvens, você vê como é que eu desenhei bem, né? Tem as nuvens, tem a Terra. Isso aqui eu acabei de desenhar, isso aqui eu tô ficando rápido isso aqui. Pessoal, nós vamos ver, vocês vão entender a eletrização, o que é depois e tudo mais. Mas o que acontece? Uma das formas de se eletrizar um meio é por atrito. Então, se eu pegar dois material e atritar um com o outro, um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Então, o que acontece? Essas nuvens, em contato com o ar, elas se carregam, tá? Então, algumas vão carregar-se negativamente, dependendo do ambiente, da pressão, da temperatura, e outras vão se carregar positivamente, tá? E aí eu vou colocar mais umas positivas aqui e vou colocar mais umas negativas aqui. Beleza. E a Terra? A Terra é a nossa referência. A gente vai fazer um estudo sobre corrente alternada e contínua. A gente vai entender que corrente alternada ela é constituída da fase e do nêutro, a fase sendo a condutora da corrente elétrica em si, né? Ele é o condutor de energia, enquanto o nêutro ele é neutro. Esse nêutro está conectado aonde? Ele está conectado à Terra. Quando a gente fala 127 volts, 220 volts, 24 volts, qualquer tensão, nós estamos falando em relação a alguma coisa. Algo tem que ser o nosso referencial. E o nosso referencial, deixa eu fazer vermelho para ver se pega mais. Vermelho ficou melhor. O nosso referencial é a Terra. Significa que a Terra não tem tensão nenhuma? Significa que ela é nosso referencial zero. Quando nós falamos que temos 127 volts, nós estamos falando que nós temos 127 volts em relação ao Terra, então o Terra é nosso nêutro. E o Terra ele é constituído de partículas positivas e negativas, depende do lugar, depende da pressão, depende da temperatura, tá bom? O que acontece, então? Quem que se movimenta? É o elétron ou é o próton? Os elétrons. Elétron. O elétron. O que significa isso? Se essa nuvem está negativa aqui, ó, para ela se estabilizar, ela tem que ficar neutra. Um corpo, para se estabilizar, ele tem que ficar com a mesma quantidade de prótons e elétrons. Ó, entenda uma coisa, eu estava falando de estabilização do átomo,
Então, um átomo precisa de 2 elétrons ou 8 elétrons na última camada. E o corpo, para ser neutro, ele precisa de ter a mesma quantidade de elétrons e a mesma quantidade de prótons. Essa nuvem precisa de ter a mesma quantidade de elétrons e de prótons. Ela tem 3 elétrons a mais. O que ela precisa fazer com esses elétrons? Precisa liberar eles. Precisa liberar eles. Ela vai doar esses elétrons. O que ela vai fazer? Ela vai enviar esses elétrons para a Terra, tá? Então ela vai fazer assim, ó. Ela vai fazer um raio. E aí, nesse caso, os elétrons vão descer em direção à Terra, então o raio vai cair. Só que, beleza, veja bem. E essa nuvem aqui, ela está positiva. O que ela precisa para ela ficar neutra? Ela precisa de elétrons. Ela precisa de elétrons. E esses elétrons vão vir da onde? De cima? Da Terra. Então Da aqui, Terra. ó, vai vir 3 elétrons aqui, ó, para estabilizar. Em direção à nuvem. Olha que loucura, cara. O raio, ele desce, ele sobe. E outra coisa, ele vai de uma nuvem para outra. Isso é verdade. Isso eu já vi. Pessoal, Agora o que ele- raio ele não sobe ou desce. Ele sobe e desce e vai de uma nuvem para outra. Eu Então, pensava que só subia. o raio, ele é uma condução de energia pelo ar, tá? É quando a tensão, a diferença de potencial entre a nuvem e a Terra é suficiente para vencer a resistência do ar, ok? Aquele clarão que a gente vê é a manifestação da energia de forma luminosa. E o barulho que a gente ouve é o estrondo criado pelo raio. É assim, ó. Só para finalizar aí e trazer uma dúvida, vamos imaginar que isso aqui é um feixe do raio, tá? Quando o raio passa, ele aquece aqui o ar. No aquecer o ar, ele gera uma onda de energia, e essa onda de energia que cria o barulho que a gente ouve, que a gente chama de trovão, tá bom? Por quê? Porque o som nada mais é do que uma vibração transmitida de molécula para molécula. Então, quando ele passa do ar, ele aquece e cria uma vibração, e essa vibração é o estrondo que a gente ouve do trovão. Beleza? E qual que é a velocidade que desce um raio desse? Você sabe me dizer? A velocidade da luz, praticamente. 300 km por segundo. Entendeu? Aí o que acontece? A luz emitida pelo raio, independente da distância do raio, ele chega para nós na mesma hora que o raio cai. Só que a onda de choque, que é a onda de som, ela viaja a uma velocidade de 1000 km por segundo. Então, caiu o raio lá longe. Aí eu conto os segundos que ele demora para eu ouvir. Isso significa a quantidade de quilômetros que ele está distante de você, né? Que aí uma Isso aí é curiosidade. ensinar. Legal, gente? Eu lembrei da escola agora. Até lembrou? No... Então, É quando tinha uma tempestade, era a professora que inventou isso. Inventou não, falou isso aí. Contar os segundos. é legal. Ela via quantos quilômetros tava de nós. Pessoal, eu vou fazer uma busca ativa aqui na galerinha que tá longe aí, mas eu vou passar a atividade para vocês e funciona assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vocês estão vendo a tela do Teams aqui, né? Estão vendo? Aham. O pessoal de eletrotécnica até vai saber onde é, mas o pessoal de eletromecânica é o seguinte: vocês vão vir aqui em tarefas, no celular vai estar atribuições. E quando vocês virem em atribuições, aí vai ter uma atividade para vocês realizarem. A outra forma de entrar aqui no meu caso, vocês vão clicar, ó, atribuições ou atividades,
vocês vão clicar em eletricidade, né? E avançar. E aí vai ter atividade que eu vou colocar para vocês aqui agora, tá? A outra maneira de entrar é equipes. Aí vai aparecer as equipes para vocês. Vocês clicam em eletricidade. Vai abrir essa tela aqui, né? Para quem tiver no computador aí. E tarefas. Aí vai estar inserida uma tarefa aqui que eu vou colocar para vocês agora. Tá bem? Beleza. Quem tá no celular? Atribuições. Eu vou mandar no grupo do WhatsApp a hora que tiver certinho já. Pessoal, por hoje, por enquanto, a gente teve aí 2 horas e poucos de chamada, né? Por enquanto é isso. Eu vou finalizar a gravação aqui.